A nossa audiência, doutor Fábio, eles estão procurando informações, buscando entender quem era o idoso, quem era o senhor Paulo, né, que acabou vindo a falecer, Paulo Roberto Braga. As investigações de vocês já concluíram alguma coisa, se ele era maltratado em casa, se ele não recebia cuidados médicos como deveria, se havia algum problema com relação à alimentação, ou mesmo se as pessoas que diziam que eram parentes dele, de fato eram parentes dele. Os senhores conseguiram já nessa investigação prévia identificar alguma coisa com relação a isso, com relação a quem era Paulo Roberto e qual que era a situação prévia dele antes de entrar na agência? Essa situação está com um pouco de dificuldade, vai demorar mais um tempo, que a gente precisa ouvir vizinhos, porque ele não tinha familiar próximo que não fosse vinculado a ela. Ela, de fato, é familiar dele. Então, as pessoas que a gente tem e que consegue falar também são familiares dela e dele. Então, essas pessoas, para a gente, não servem tanto a oitiva deles. A gente precisa de pessoas que sejam familiar dele, que não seja ligada a ele. Contudo, ele não tinha filhos. E o parente mais próximo que ele tinha aqui, que nós conseguimos identificar, já era falecido. Então, nós vamos ter que ouvir vizinhos e pessoas que não têm esse vínculo direto com ela. Dá para saber Delegado, qual que era a profissão dele, o que ele fazia também, ou até agora não foi descoberto isso? Até agora, a gente não teve nenhuma informação vinda direto dele, somente que ele ficou doente, foi internado e depois essas consequências de ter levado ele lá para retirar o dinheiro. delegado, por que ela está sendo mantida presa? É uma pergunta que eu tenho, porque pelo que eu estou vendo, eu não sei se há necessidade da prisão dela. Então eu queria saber o que faz, qual é a necessidade da prisão dela? Por que ela está sendo mantida presa? Bom, porque a investigação ainda precisa de alguns desdobramentos. A pessoa solta, ela pode embaraçar a investigação, ela pode esconder documentos e algumas outras coisas. Essa investigação, como eu disse, a gente precisa conhecer alguns outros familiares que não sejam ligados a ela, a gente precisa conhecer vizinhos, a gente precisa saber se houve alguns outros empréstimos, algumas outras, qualquer movimentação que tenha sido feita. Então, a prisão dela é importante para a gente continuar tendo a investigação sem qualquer tipo de embaraço. Sem contar que, como eu tinha falado anteriormente, assim, é fato que ela cometeu o crime, não há dúvidas. E isso não importa a hora em que a morte ocorreu. Se a morte ocorreu um minuto antes dela ir lá e tentar tirar o dinheiro, e ela sabia disso, e isso ela sabia, porque a gente consegue ver pelo vídeo que o senhor Paulo está morto, isso é claro, e mesmo assim ela tenta tirar o dinheiro e se fica simulando que ele está vivo, só isso aí já configurou o crime. O tempo que ele estava morto somente serve para a gente formar um contexto todo da ideia dela, da intenção dela, de quanto tempo ela vinha pensando nisso. Fica muito. Pode falar, Walter. Doutor, a sua experiência, e a gente sabe, porque um grande jurista italiano, Francesco Carrara, já disse que o intelectual do direito penal é o estelionatário. Ele não pega um revólver, não precisa pegar um revólver, ele joga no engano. Esse é o intelectual do direito penal. Então, mas o intelectual do direito penal, quando em campo, e o senhor sabe bem disso pela sua experiência, ele de repente dá uns passos falsos. Eu gostaria de saber, e se o senhor evidentemente já tem condições, se esse senhor tinha condições de saúde que recomendassem que ele saísse de casa, porque a gente sabe que em casos que não se pode sair, que não há recomendação médica e que esteja lúcida, a pessoa age por procuração. Qual era a situação dele? Ele tinha, assim, numa linguagem muito simples, ele tinha condições de sair de casa, de praticar atos. O senhor já atuou isso, já chegou nisso, sabe nos dizer alguma coisa, por favor? Sim, no dia do que aconteceu a morte dele, quando ele saiu de casa, ele estava vivo. Porém, ele não tinha condições de sair de casa. Tanto que ele foi colocado dentro do carro de aplicativo, carregado pelo braço e pelas pernas. Só que, ao invés de tu levar uma pessoa nesse estado para o hospital, ele foi levado para o shopping. Por quê para o shopping primeiro? Porque o shopping fornece cadeira de rodas. Então, ela pegou a cadeira de roda, sentou para tomar um café, e nesse momento a gente já começa a perceber que ele já entrou em óbito ali. Ele chegou com vida, mas lá dentro, no shopping ainda, a gente vê que ele entrou em óbito. A cabeça dele cai, fica totalmente solto, ele não tem mais nenhum tipo de movimento. E é assim que ele entra ao banco.
Então, ele não tinha condições nenhuma de sair de casa naquele dia.